conversar hoje sobre um dos capítulos muito interessantes de Pedro. A semana passada a gente pôde ver o Pedro pescador, Lucas capítulo 5, quando ele foi chamado por Jesus. Esse não tinha sido o primeiro encontro dele com Jesus, o primeiro encontro acontece no capítulo 1 do Evangelho de João. Cerca de 8 meses depois, aí sim você tem o chamado de Pedro, e depois daquela noite de fracasso, se vocês bem se lembram, Jesus mostra o seu poder e também mostra que ele quer fazer de Pedro um pescador de homens. Como é que Deus transformou alguém tão rústico, alguém tão simples, alguém tão impulsivo, numa das personalidades mais importantes do cristianismo? E a mesma coisa que ele fez com Pedro, ele quer fazer conosco. Deus quer cultivar em nós o caráter de Cristo. Nós vamos hoje ver outra passagem extremamente interessante, que é o Pedro surfador. Né? Pedro surfador, por que Pedro surfador e não Pedro surfista? Ora, por uma razão muito simples. Surfista usa prancha. Nem Pedro, nem Jesus usaram prancha de surf para andarem sobre as águas. Então hoje o palco é o mesmo, é o Mar da Galileia da semana passada, mas a passagem é bem diferente. E nós vamos ter aulas hoje sobre as tempestades da vida. Quem é que não passa, nunca passou por uma tempestade, não é mesmo? Nós vamos ter uma aula sobre fé. Quem é que nunca precisou ter a sua fé revitalizada, fortalecida? E nós vamos também ter uma aula sobre quem é Jesus Cristo. Uma aula sobre a pessoa de Jesus. Então convido vocês a juntos abrirmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 33. Se você preferir, acompanhe aí nos slides. Logo em seguida, a primeira multiplicação dos pães, a gente já fala mais sobre isso. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos colocar diante do teu altar mais esse tempo na tua presença. Que a tua palavra ela possa encontrar guarita no nosso coração, gerar fruto, transformação, mudança, amadurecimento nas nossas vidas. É isso que pedimos
em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Essa passagem é bastante conhecida dos irmãos, né? Ela ocorre depois da primeira multiplicação dos pães, que, aliás, é o único milagre de Jesus narrado nos 4 evangelhos. A primeira multiplicação dos pães. Ali, Jesus alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns entendem que o número de pessoas, então, era de 15.000. Imagina só, com poucos pães, 15.000 pessoas foram alimentadas. E a multiplicação dos pães, ela antecede essa passagem de Jesus andando sobre o mar. O milagre anterior mostrou aos discípulos que eles estavam seguindo aquele que pode satisfazer todas as suas necessidades e com muita abundância. Esse milagre de agora que eles aprenderiam é que Jesus é aquele que pode protegê-los e fortalecê-los nas dificuldades. Eu não sei se você sabe, as tempestades, elas não são raras no mar da Galileia. E, embora esta passagem ocorra também em Marcos, ocorra também em João. Nós somos devedores a Mateus, porque só Mateus conta Jesus andando nas águas e Pedro indo ao seu encontro. Como a nossa série tem como objetivo principal estudar a vida de Pedro, nós escolhemos então Mateus. Imagine então que ao cair da tarde, Jesus insiste com os seus discípulos. O verbo ele é muito forte aí no original, é como se Jesus estivesse empurrando os discípulos para dentro do barco, porque ele quer ficar sozinho. O Evangelho de João nos conta que as multidões, tão satisfeitas com o pão que Jesus tem para dar, querem fazê-lo, proclamá-lo rei. E ele não quer isso. Não é essa a hora e nem é essa a maneira. Por isso, talvez os discípulos estivessem tão entusiasmados com essa ideia, ele já os coloca, vão indo, que depois eu encontro com vocês. E ele sobe ao monte para orar. E ali ele fica sozinho. E enquanto Jesus está lá no monte orando, os discípulos estão enfrentando uma verdadeira borrasca, uma grande tempestade, com ondas, com vento contrário. O Evangelho de João fala que eles já estão cerca de 5, 6 quilômetros, ou seja, eles estão praticamente no centro do Mar da Galileia. Eles não conseguem voltar, eles não conseguem avançar. Então nós vamos daqui a pouco explorar esse momento que eles estão passando. Mas esse momento, essa passagem especificamente nos faz pensar sobre as tempestades da vida. Elas são imprevisíveis, normalmente elas são incontroláveis, não dá para gerenciá-las. E o que a gente faz quando as tempestades chegam? Primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que Deus permite as tempestades nas nossas vidas. O fato de Deus prometer nos abençoar, prometeu que nos protege, prometeu que está sempre conosco, isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades, que o nosso barco muitas vezes vai balançar, o barco das nossas vidas. Deus permite as tempestades nas nossas vidas. E olhando para o texto, a gente percebe que quem colocou os discípulos nessa situação foi ninguém menos que Jesus. Uma coisa é você olhar para o livro de Jonas, onde o profeta está fugindo de Deus, e por causa dessa tentativa inútil de fugir de Deus, dessa sua fuga, da sua desobediência, ele enfrenta uma tempestade e com ele todos que estão a bordo. Outra coisa é você
passar por uma tempestade, porque você está obedecendo a Deus. E é justamente o caso aqui. 12 discípulos naquele barco. Nós vimos que semana passada de um barco que foi encontrado lá às margens do Mar da Galileia, que data do tempo de Jesus. E esse barco cabe muito bem 12 pessoas, 15 pessoas. Então é um barco com pelo menos 8 metros ali de comprimento, mas ele está sendo açoitado pelas ondas. Tem pelo menos 4 pescadores ali, Pedro, André, Tiago e João. Estão navegando no quintal da casa deles. Mas a situação está difícil. Quando você olha para os textos em paralelo, você descobre que está escuro. Eu não sei se você já navegou à noite. Quando a gente navega à noite, você vê a orla toda iluminada. Não tem luz elétrica naquele tempo. O que tem é uma escuridão. Talvez a luz do luar. O texto não descreve. Mas o que eles encontram é escuridão. Além da escuridão, um vento contrário. Além desse vento contrário, ondas que fustigam o mar de um lado para o outro. Ou seja, queridos, o ambiente é absolutamente terrível. Eles estão fazendo o máximo que eles podem para controlar a situação, mas a situação é de tal gravidade que ultrapassa os limites, as capacidades, as expertise de todos aqueles que estão ali dentro. Outra coisa que nós podemos aprender com o nosso texto de hoje, que elas chegam muitas vezes sem avisar. Tem algumas tempestades que você pressente. Você olha para o horizonte, você vê o horizonte da sua vida, muitas vezes, olha, isso aqui vai dar problema, uma hora vai arrebentar. Mas essa aqui não deu aviso prévio, não avisou que estava chegando, não mandou um WhatsApp, não fez nada. Aconteceu tibum, chegou de uma vez. E isso acontece no Mar da Galileia e acontece também no mar das nossas vidas. Eu não sei se esse é o pior de todos. As tempestades podem vir quando nós estamos mais vulneráveis. Elas podiam escolher os nossos melhores momentos para que a gente pudesse enfrentá-las. Mas muitas vezes sobra pouco ou nada de nós e nós temos que passar por uma tempestade, senão o barco afunda, senão a família se quebra, senão o casamento acaba, senão a empresa pode falir, você pode perder o seu emprego. Há crises na vida. Elas não avisam, elas chegam de uma vez e elas não esperam nós estarmos nos nossos melhores momentos de nós para que isso aconteça. É justamente o caso deles. Agora, Mateus faz uma coisa assim que é deliciosa com o texto. Quando a gente presta atenção, quando a gente lê a Bíblia, prestando atenção nos detalhes, a gente vê que Mateus é detalhista. Ele fornece para nós aqui uma cronologia extremamente interessante. Olha só, no texto que está antes do texto que nós lemos, nós vemos a primeira etapa dessa cronologia, no verso 15, ao cair da tarde. O que é ao cair da tarde? A tarde está chegando. A gente não sabe exatamente a hora certa, talvez 4:30, talvez 5 horas. O que acontece ao cair da tarde? A multiplicação dos pães. As pessoas comem, ficam satisfeitas, 15.000 pessoas, Jesus despede as multidões. Então nós temos aqui que essa multiplicação dos pães caiu quando o sol já começava a se aproximar do horizonte. Somos informados no verso 22, logo em seguida, Jesus insiste, empurra para dentro dos barcos todos os discípulos, não quero vocês aqui, vão que depois eu vou. Vão na frente. O Evangelho de João diz que os discípulos deixaram um barquinho para Jesus, achando que Jesus iria de barquinho. Jesus não combinou isso, Jesus disse que ia. Ficou um barquinho ali às margens do Mar da Galileia sem ser usado naquela noite. Agora, veja só essa informação.
No verso 23, ao anoitecer, a noite chegou. A noite chega que horas? 6 horas. Enquanto Jesus está sozinho no monte, os discípulos estão enfrentando a borrasca, a tempestade. Que horas são? Já passou da tarde, já é de noite, 6 horas. Vamos ser bem otimistas, colocar 6 horas da tarde, noite. 6:01, tá bom? Anoiteceu. E o verso 25 diz que alta madrugada. O que é alta madrugada? O texto aí está se referindo que os discípulos veem Jesus andando sobre as águas. Você sabe o que quer dizer esse alta madrugada? Aqui nós temos mais ou menos 18 horas e ali nós temos entre 3 e 6 horas da manhã. Essa palavra no grego significa entre 3 e 6 horas, a quarta vigília. Quanto tempo nós temos aí? Será que a gente para pensar quando a gente lê essa passagem? Os discípulos não estão apenas enfrentando uma tempestade. Faz 9 horas, na versão mais otimista, queridos, 9 horas que eles estão numa luta federal, que eles não conseguem progredir. Eles estão tomados de cansaço. Quer dizer, quando você pega 1 hora do trânsito em São Paulo, você está parado, não consegue andar, como é que você fica? E olha que seu carro não fica assim, né? Não sei que a marginal esteja enchendo de água. Agora multiplica isso por 9, com a chacoalhada para lá e para cá. O vento é contrário. Eles estão remando, eles estão fazendo o possível, mas eles não conseguem sair do lugar. Jesus os enviou para uma jornada de escuridão e tempestades. Jesus foi para o Pai, está sentado à direita do Pai, e hoje nós estamos aqui embaixo, por vezes enfrentando jornadas difíceis de escuridão e de tempestades. Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse ter perseverança, para que a gente pudesse desenvolver o nosso bom ânimo procedente das Escrituras e mantivéssemos a nossa esperança. Então, meu querido e minha querida, se você enfrenta tempestades na sua vida, ou pressente que elas estão chegando, há lições preciosíssimas aqui desse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque eu não sei qual foi a pior situação que você já passou na sua vida. Qual foi o seu momento de maior pressão? Deve ter sido esse aqui. Para aqueles homens. 9 horas de cansaço físico, de cansaço emocional, de talvez um falando e o outro não escutando, um tentando uma solução, o outro tentando outra, todo mundo chegando a uma conclusão, é por aqui, mas não dá certo. Há um caos. E na mentalidade do Novo Testamento, o mar, e no Antigo também, tem essa conotação de caos. A escuridão do mar é algo incontrolável, é algo indomável, e ai daquele que se aventura a cair no meio do mar da Galileia à noite, que pode vir uma tempestade. Foi Jesus que os colocou ali. Então, não perca isso de vista. Eles não estão sofrendo uma punição por causa da desobediência. Eles estão sofrendo uma situação por causa da obediência. Porque Jesus quer mostrar mais coisas para eles. Acabou de mostrar que Ele é capaz de suprir as necessidades físicas básicas da vida, multiplicando pães até dizer chega. Sobraram 12 cestos cheios de pães. O Evangelho de Marcos diz que os discípulos ainda não haviam entendido o milagre dos pães, que eles não tinham entendido quem é Jesus.
Jesus quer mostrar quem Ele é. Eu perguntei a você qual foi o maior momento de dificuldade, de pressão na sua vida que talvez você achasse que, olha, eu não aguento mais. O meu aconteceu quando eu tinha 19 anos de idade. Deve ter sido o meu dia mais difícil. Quando os meus pais chamaram os 3 filhos para dizer que eles estavam se separando depois de 21 anos de casado. Isso nos anos 80, coisa que quase não acontecia. Eu era um cristão nominal, ainda não era um cristão entregue, convertido a Cristo. Para mim aquele dia foi, se não foi o pior, está ali nos top 3. Ou, não sei se é bottom 3, né? Como é que a gente chama top 3 dos dias piores, né? Senti o chão se abrir. Agora, eu queria que a gente investisse mais um pouco disso. Nesse tempo, nesse momento psicológico dos discípulos. Eles estão com dificuldades externas que não conseguem gerenciar, estão fazendo o possível, mas o possível não é suficiente para tirá-los dali. E além disso, eles estão com medo de morrer. Agora, estão cansados, estão frustrados, na escuridão, com o vento em contrário. Todo o progresso deles havia estacionado. Mas aí você pega o próximo versículo 25 é lindo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus veio. Mas sabe o que aconteceu? Os discípulos não estavam bem, estavam maus. Todos eles estavam atormentados por esse senso de frustração e de derrota, e olha só, todos os medos deles foram superados por um enorme pavor. Fantasma! A palavra no grego é fantasma. Sabia? Está escrito lá fantasma. O que é pior que um mar tempestuoso? É um mar tempestuoso com um fantasma te esperando ali na esquina. Tá? E a crença local é de que havia fantasma, havia espíritos. Uma pesquisa recente diz que 57% dos americanos acreditam em fantasmas. Eu não sei se você acredita em fantasmas, né? Mas o que é pior que um mar tempestuoso? Um mar com fantasma. A avant-première de Piratas do Caribe. Né? Piratas do Caribe 0. Já assistiu? Vai lá no meio do mar, está cheio de fantasma. Então você tem dificuldades externas, você tem medos internos. E o medo dos discípulos é como o medo de todos aqueles que são ameaçados pela insegurança do desconhecido. A calada da noite torna-se ainda mais simbólica da experiência humana com o mal. E se você encontra na Bíblia um lugar que fala desse medo, é aqui no Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. E elas não pararam, elas continuam. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Verso 15, não permitas que as correntezas me arrastem. Nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor. Esse é o clamor do salmista. Quanta pressão você consegue aguentar? Até quando vai ali o seu medidor de pressão? Jesus sabe o quanto você pode aguentar. Jesus chega de 9 a 12 horas depois. Mas ele vem.
Ele prometeu, ele cumpre. Ele encontra seus discípulos cansados e principalmente com medo. Por isso é que a primeira palavra deles de Jesus é coragem. Sou eu. Não tenham medo. Ele cumpriu o que ele prometeu, ele foi. Ele não chegou um segundo atrasado de acordo com o relógio divino. O problema é que o nosso relógio humano, via de regra, anda muito mais rápido que o relógio divino, não é mesmo? Ele vem andando sobre as águas, porque é o Senhor de todos os ambientes. Querido, não importa o tamanho do caos da sua vida, Jesus é poderosamente capaz de transformar qualquer ambiente, por pior que ele seja. Não sei qual é o ambiente lá da tua empresa, não sei qual é o ambiente da tua família ou do teu prédio. Jesus é poderosamente capaz de transformar qualquer ambiente. E para nos mostrar isso, ele vem andando sobre as águas, desafiando meia dúzia de leis da física, para mostrar que ele é o Senhor dos ambientes. Esse é o nosso Deus. Agora, para Pedro, a segurança não é suficiente. A segurança de ouvir a voz de Jesus, ele quer mais. Então Pedro é impetuoso. A vinda do Senhor havia mexido com a sua alma aventureira e com o desejo de experimentar o impossível. Senhor, se és tu, então me manda andar nas águas também. Eu quero ir encontrar contigo. Se tem uma coisa que Pedro nos ensina, é que nós nos satisfazemos com coisas pequenas de Deus. Pedro ousou. Pedro ousa. E nós devemos ousar também, mas com responsabilidade, com sabedoria. E talvez seja surpreendente a resposta de Jesus. Vem. Vem, Pedro. Esse vem de Jesus expressa o seu desejo e o seu poder para nos ajudar. O vem de Jesus não implica em facilidade, mas implica em cumplicidade. Se Jesus está dizendo para você, vem, então vá. O problema é que muitas vezes alguns ousam, achando que Jesus está chamando e Jesus não chamou nada. Declaram, tomam posse, dão ordem para Deus. Eu me lembro de uma música, talvez você goste, vai ficar triste comigo, desculpa, não é minha intenção deixar você chateado, mas a música diz: rompendo em fé a minha vida se revestirá do teu poder. Se Deus não abrir o mar, eu vou andar sobre as águas. E muita gente acaba se afogando na vida espiritual porque Deus não falou vem. Ela achou que Deus estava falando vem, ou ela achou que Deus estava a serviço dela. E decretou. Muitas vezes, a nossa ousadia de fé, ela é uma ousadia irresponsável. Mas graças a Deus pela vida do Pedro. E eu não estou aqui dizendo que Pedro fez algo errado. Quem sou eu para criticar o Pedro? Porque ele nos dá uma preciosa lição. Depois de dar uma aula sobre fé, ele vai nos dar uma aula sobre falta de fé. E essa oração do salmista é a oração de Pedro. Só que Pedro a resume em 3 palavras. Senhor, salva-me. Essa é a oração mais curta da Bíblia, queridos. Você não encontra oração mais curta, mais urgente, mais imediata. Quer saber qual a oração mais curta da Bíblia? Essa aqui. Pedro, Senhor, salva-me. 3 palavrinhas só.
sem mais delongas. Imagina se Pedro fosse bastante tradicional. Senhor Jesus, tu que és o Criador de todas as... Já foi. Né? Se ele faz um preâmbulozinho ali na oração, já era. Senhor, salva-me. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não fica com rodeios para com Deus. A gente vai direto ao ponto. Jesus fala no Sermão do Monte, não pense que pelo muito falar vocês serão ouvidos. A oração vem do coração. A oração deve ser autêntica. É bom a gente falar coisas boas de Deus. A Bíblia fala que nós devemos louvá-lo, mas não ficar enrolando. Tá? Jesus fala, vem Pedro. Pedro foi. Você pode criticar Pedro? A Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas. Está escrito ali. Eu não posso criticar Pedro, porque Pedro vai nos mostrar uma lição absolutamente óbvia. Ele afunda por quê? Porque ele tira os olhos de Jesus. Ele perde a sua fé porque ele tirou os olhos de Jesus e fixou-os nas dificuldades. Quando reparou no vento, ficou com medo. Ele não via mais o Senhor. Se Pedro fosse pregar no fim de semana, o título da mensagem seria O Problema do Vento, provavelmente. Mas isso não significa, querido, que os nossos problemas, as nossas dificuldades devam ser ignorados. Significa que eles devem ser levados à presença de Deus. Muitas vezes, no meio do nosso problema, a gente pensa em confiar em nós mesmos. Talvez a nossa autoconfiança nos faça afundar. Legal que Pedro não resolveu voltar correndo ou nadar de volta para o barco. Ele olhou para Jesus e Jesus, salva-me. E aí, imediatamente, tem duas vezes essa palavrinha aí, né? Imediatamente Jesus disse, coragem, sou eu, não tenho medo. E imediatamente Jesus estende a mão e toma Pedro. A resposta de Jesus não foi demorada. Quando as dificuldades vierem, o que a gente faz? Quando as dificuldades vierem, os ventos da instabilidade soprarão sobre você. E não é promessa sobre a tua vida. Eu não estou rogando praga. Mas quando isso acontecer, querido, não tire os olhos de Jesus. A gente quer olhar para as nossas próprias forças, achar que nós resolvemos, que nós damos conta. Mas Jesus é o Senhor dos ambientes. Jesus é aquele que é capaz de transformar as nossas tragédias em esperança. Graças a Deus pelo Pedro, porque a sua pequena fé pôde nos mostrar o pronto socorro de Jesus. E o texto termina com adoração. Você tem melhor maneira de terminar um episódio de livramento? Eles entram no barco e todos os discípulos falam verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Pedro é tão humano, assim como eu e você. E nós vivemos num mundo onde nós vemos as ondas se levantarem, queridos. E essa é a hora que nós devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Não desvie os olhos de Jesus. A frágil fé de Pedro nos serve de ajuda, porque muitas vezes a nossa fé vacila. Quem sou eu para criticar Pedro? Quantas vezes eu já desviei os olhos de Jesus e escolhi o caminho errado? Quantas vezes perdi a minha fé no meio da minha caminhada? Quantas vezes nós confiamos nas nossas próprias forças, no nosso próprio discernimento? Não sejamos então rápidos para julgar Pedro. Vamos aprender com Pedro.
Jesus permitiu essas coisas todas para mostrar quem Ele é. Ele multiplicou os pães, os peixes, apareceu para os discípulos andando sobre as águas e salvou Pedro de morrer afogado. E este Jesus que fez tudo isso é o mesmo Jesus que é o Senhor da igreja, que está presente hoje aqui no nosso meio, para salvar o seu povo, mesmo quando eles podem duvidar, para salvar dos males que o afligem. E nós vamos participar da ceia agora, lembrando do nosso amor que recebemos de Deus, porque Jesus morreu a nossa morte. Ouviu o silêncio de Deus, desceu ao Hades, desceu à mansão dos mortos, para que eu e você pudéssemos ter vida hoje, para que eu e você pudéssemos, no meio das tempestades da vida, olhar para Jesus e falar: salva-me, Senhor. Eu não sei qual é o teu momento de vida. Eu não sei qual é o teu momento emocional, psíquico. Acho que só pior que esse momento que os discípulos passaram é a angústia de Jesus no Getsemane, quando a alma dele está angustiada até a morte. Ele